Os primeiros arquivos humanos foram escritos para contar cevada. Entre os sinais de estilete e as contas de ração, os sumérios deixaram também algo que hoje soa perturbadoramente familiar. Listas de nomes, cargos e territórios, mas aplicados a seres chamados Anunnaki, descritos com a mesma linguagem administrativa usada para listar trabalhadores, ofertas e recipientes. Como é possível que nas primeiras páginas da administração humana apareçam deuses com endereços e períodos de mandato tão precisos que nos forçam a perguntar: o que exatamente os escribas estavam catalogando? Imagine a cena. Uma sala de arquivo em Uruk, estantes de tabletes quebrados, um escriba copiando números em sexagesimal, atrelando um nome divino a uma cidade, a uma função, a um tempo. O gesto é sólido, quase militar. Não é poesia desordenada. É um inventário. E é justamente essa aparência de contabilidade, uma escrita que nasce para manter contas, que transforma as tradições sobre os Anunnaki em algo singularmente inquietante para o historiador moderno. Os textos afirmam isso. A arqueologia confirma que as tábuas existem. O que falta, e nos prende, é um quadro material que explique por que uma administração tão precisa foi aplicada a figuras divinas. Antes de avançarmos, uma nota técnica curta necessária. A escrita cuneiforme emergiu na Mesopotâmia, a partir de um conjunto de sinais que surgiram de instrumentos de contagem, contêineres, contas e marcas em tabletes, e evoluiu para tabelas administrativas completas. O sistema numérico é em grande parte sexagesimal. Unidades como o SAR aparecem nas cópias posteriores da lista dos reis, e em outros textos. Tradutivamente, muitos estudiosos tomaram um SAR como equivalente a 3.600 anos na leitura tradicional da King List, daí valores como 8 SAR, Cordara 28.800, para o reinado mítico de Alulim. Mas essa conversão é problemática. Os próprios números podem ter função simbólica, podem estar em diferentes escalas, meses, lustros, unidades simbólicas, ou podem ter sofrido corrupção de cópias sucessivas. Em cada caso, devemos distinguir entre o que o tablete registra e o que nós projetamos sobre esse registro. Se essa investigação ressoa com você, fica comigo até o fim deste vídeo. E se quiser, comenta de onde você está assistindo e que horas são aí. É só um pequeno sinal para eu saber quem está acompanhando esta busca por vestígios. 1. Revelação. 1. A escrita nasceu para a contabilidade. E nela foram arquivadas informações sobre os Anunnaki, como se fossem funcionários. Os primeiros tabletes de Uruk e os inventários de argila não registram épicos heróicos. Listam tongas, cevada, prisioneiros, cabeças de gado. É nesse mesmo arquivo que, em camadas posteriores, aparecem nomes divinos atrelados a funções, listas de ofertas, entradas de templo e selos cilíndricos que identificam patronos. Os selos mostram cenas com deuses e figuras humanas, frequentemente acompanhadas por inscrições administrativas, ofertas, quotas, nomes de templos. Em textos como as listas de ofertas e as reservas de templo, os Anunnaki figuram como recipientes de bens, recipientes que consomem ritos e que, por isso, aparecem nos mesmos registros que um trabalhador ou um rebanho. Evidência: tabletes administrativos de Uruk, selos cilíndricos e listas de oferendas, cópias de hinos que em livro sagrado ou ritual também dão instruções para entregas regulares. Muitos desses documentos são fragmentários, outros são cópias tardias de arquivos mais antigos. Contexto arqueológico epigráfico. O arquivo é real e datável. As camadas de Uruk mostram o desenvolvimento de uma burocracia que precisa controlar recursos. Os escribas foram especialistas em padronização de texto. Por isso encontramos fórmulas repetidas que, para o moderno, soam quase como um modelo administrativo. Interpretação acadêmica predominante. Os estudiosos interpretam a presença de nomes divinos em arquivos administrativos como reflexo de uma religião integrada à economia. Deuses como recipientes de bens e partes de uma ordem social onde o templo comandava recursos. A religião e a administração eram faces complementares da vida pública. Alternativa interpretativa. Uma hipótese sugere que,
Ao registrar deuses em linguagem contábil, os escribas faziam mais do que anotar ofertas. Estavam codificando relações de poder. Listar um deus numa pauta de pagamentos é afirmar o lugar daquele culto na hierarquia regional, uma forma de legitimação, análoga a cargos, numa folha de pagamento. Sugestão visual, metáfora. Imagens de fileiras de tabletes, uma régua sexagesimal desenhada ao lado de um selo cilíndrico e um close nas inscrições de um inventário que muda sutilmente para revelar o nome de um deus entre números de cevada. O efeito visual deve reforçar que, para os sumérios, a administração e o sagrado caminhavam lado a lado. Mini ganchos. Se os deuses aparecem em inventários, até que ponto os números que lhes são aplicados devem ser lidos literalmente? 2. Revelação 2. A lista dos reis registra reinados antediluvianos com números em Sar. Valores que, lidos de forma direta, produzem dinastias de dezenas de milhares de anos. A lista dos reis sumérios, em cópias como o Prism de Weld Blundell, abre com uma sequência de reis, antes do dilúvio, cujos reinados são medidos em Sars, N e S. Alulim e seus sucessores teriam reinado por períodos imensos, segundo a leitura tradicional. 8 Sar para Alulim, 10 Sar para outros reis, construindo um tempo mítico onde os números não funcionam como em uma cronologia linear humana moderna. Evidência textual. Diversas cópias da lista dos reis, preservadas em tabletes e prismas, algumas bem copiadas e outras notavelmente corrompidas ou lacunares. A própria frase, "Kingship was lowered from heaven", traduzida em várias versões, dá um tom cosmológico ao documento. Contexto arqueológico epigráfico. A lista é um compósito. Mistura nomes ligados a camadas arqueológicas reais com nomes arcaicos que parecem mitológicos. A forma em que os números são escritos reflete um sistema sexagesimal, mas as funções exatas dessas unidades, Sar, N, S, variam em interpretações acadêmicas. Interpretação acadêmica predominante. Muitos especialistas veem a lista como um documento ideológico, projetando uma legitimidade contínua sobre o poder real. Os números gigantescos são, para parte da academia, uma marca de tempo mítico. Não significam literalmente anos tal como concebemos hoje, mas expressam uma antiguidade sacralizada. Alternativas interpretativas plausíveis. A. Leitura literal, mas com diferentes escalas temporais. Por exemplo, Sar como uma unidade de meses ou múltiplos rituais. B. Corrupção numérica por erro de cópia, multiplicadores adicionados por escribas posteriores. C. Função mnemônica ou simbólica. Grandes números enfatizam a glória do passado, como as listas genealógicas infladas em outros contextos culturais. Problema técnico notável. Converter Sar em anos é tentador, mas arriscado. A conversão tradicional, Pimunassar, ou 3600, gera reinados impossíveis do ponto de vista arqueológico, criando um choque entre o texto e o extrato material. Isso força o historiador a separar o que o texto diz do que a terra confirma. Sugestão visual, metafórica. Um gráfico que mostra a lista dos reis com barras que disparam para o céu quando lemos os Sars literalmente, e que diminuem dramaticamente quando aplicamos leituras alternativas. Uma animação que dramatiza como números mudam a narrativa. Mini ganchos. Se os números da lista podem ser simbólicos ou corrompidos, por que os escribas insistiram em recuperá-los? O que eles queriam comunicar com tal escala temporal? 3. Revelação 3. A realeza desceu do céu. A kingship como objeto transferível, transportado entre cidades. A fórmula, a realeza desceu do céu, aparece logo nas primeiras linhas da lista dos reis. Não é apenas uma imagem poética. Os textos descrevem a transferibilidade da realeza. A noção de que o kingship podia ser conferido, retirado e carregado de uma cidade para outra. A linguagem documental que acompanha essas passagens evoca movimento, entrega e posse. Evidência textual. A própria lista dos reis, e algumas narrativas hímnicas e míticas que falam de investidura divina. Cópias posteriores preservam fórmulas que ligam a realeza
a um ato quase administrativo de transmissão. Contexto arqueológico, epigráfico. Cidades como Kish, Uruk, Nippur e Ur são retratadas como centros que, em diferentes momentos, receberam a realeza. As camadas urbanas mostram conquistas, reocupações e mudanças de arquitetura que podem refletir transformações políticas, mas não corroboram literalmente um objeto divino sendo transportado. Interpretação acadêmica predominante. Essa linguagem é vista como uma construção ideológica para justificar mudanças dinásticas. O kingship, que desce do céu, valida o novo governante. É uma maneira de dizer que a autoridade é derivada do divino, não da linhagem humana. Alternativa interpretativa. Ler isso como uma descrição administrativa real, não de um objeto físico, mas de um conjunto de prerrogativas e regalias que se deslocam entre centros urbanos, como se passasse um arquivo, um selo ou um padrão administrativo que conferisse legitimidade. Sugestão visual, metafórica. Animação de uma coroa estilizada movendo-se por um mapa da Mesopotâmia, de cidade em cidade, com intervenções de escribas que registram a transferência como se tratasse de um bem de Estado. Mini ganchos. Mas quem decide quando a realeza desce ou sobe? Há registros de assembleias divinas que deliberam sobre tais coisas, e isto nos leva a outra revelação. 4. Revelação 4. Deuses com endereços e portfólios. Enki em Eridu, Enlil em Nippur, e Nana em Uruk. Nas tradições sumérias, deuses não são simplesmente forças abstratas. São possuidores de santuários, de jurisdições e de responsabilidades visíveis. Textos hímnicos, listas de deuses e selos cultuais vinculam Enki a Eridu, Enlil a Nippur e Inanna a Uruk, atribuindo-lhes domínios, águas, ordens, fertilidade, guerra, justiça. Em documentos oficiais, essas associações aparecem quase como descrições de competência. Enki, senhor de Eridu, responsável por, e assim por diante. Evidência textual. Hinos e listas de deuses. Inscrições em selos que invocam patronos de cidade. Textos litúrgicos que nomeiam deuses como recebedores de cetros, oferendas e quotas territoriais. Contexto arqueológico epigráfico. Eridu, Nippur e Uruk estão entre os sítios mais antigos e geograficamente significativos do sul mesopotâmico. As sequências estratigráficas mostram cultos contínuos em certos locais. No entanto, um endereço divino no texto não equivale a um local físico onde o Deus reside como um habitante. É antes a localização do núcleo de culto e a base de seu poder ritual. Interpretação acadêmica predominante. Associar deuses a cidades é uma forma de criar ordem política e sagrada. O patrono de cidade legitima a elite que governa o local e oferece uma moldura religiosa para disputas territoriais. Alternativa interpretativa. Esses endereços podem representar delegações administrativas de funções, ou seja, certas técnicas, práticas e saberes, por exemplo, irrigação associada a Enki, eram enquadrados como domínio divino para naturalizar a hierarquia de competências entre centros urbanos. Em outras palavras, o que parece uma geografia teológica pode ser uma lista de responsabilidades técnicas atribuídas a esferas sagradas. Sugestão visual, metafórica. Mapas antigos sobrepostos a reconstruções de templos, com linhas que conectam deuses a funções práticas. Água, escrita, guerra. Ilustrando que a sacralização institucional servia também para organizar recursos e competências. Mini ganchos. Se deuses têm portfólios, então certos produtos da civilização também lhes são atribuídos, e alguns desses produtos aparecem nos textos como pacotes. Os me. 5. Revelação 5. Os me. Pacotes transferíveis de conhecimento, técnica e ordem social. Uma das imagens mais poderosas da literatura suméria é a dos me, em escrito sumério, muitas vezes transliterado como me ou mi. Nos mitos, especialmente em Inanna e Enki, os me representam coisas muito concretas para a vida urbana: a escrita, a música, a metalurgia, até conceitos sociais como a realeza e os rituais.
E no mito central, Inanna rouba os Mi de Enki e os leva a Uruk. Uma transferência que parece quase como a apropriação de tecnologias e prerrogativas civis. Evidência textual. O mito, Inanna e Enki. Cópias fragmentárias preservadas em diversos tabletes. Listas de Mi e alusões em hinos. Importante frisar que os textos às vezes estão danificados. Partes do elenco de Mi são lacunares. Contexto arqueológico, epigráfico. Não existe um objeto Mi arqueologicamente recuperado. O Mi é um conceito textual que funciona como metáfora institucional. Ainda assim, a própria existência do tópico em múltiplos textos demonstra sua importância na imaginação cultural suméria. Interpretação acadêmica predominante. Os Mi são interpretados como representações rituais e ideológicas de atributos civis. Em outras palavras, descrever a escrita ou a justiça como um Mi é transformar um conhecimento social em propriedade sagrada, passível de transferência e posse ritual. Alternativa interpretativa. Além do simbolismo, algumas leituras sugerem que relatos sobre os Mi preservam memórias sobre a circulação real de técnicas entre centros urbanos. Quando um grupo migra, leva consigo práticas que são, na tradição, redescritas como Mi. Outra hipótese é que os Mi funcionam como mecanismos mnemônicos. Listas de categorias que escritores antigos reutilizavam para manter a continuidade cultural. Sugestão visual. Metafórica. Animação de pequenos frascos simbolizados por ícones. Escrita, metalurgia, canteiro de obras, sendo movidos de Eridu para Uruk, com escritas que aparecem como etiquetas. A voz explica que, ao contrário de um artefato, o Mi é um pacote conceitual. Mini ganchos. Se os Mi são pacotes de poder e técnica, o que acontece quando esses pacotes saem de um lugar? A narrativa suméria responde com violência e catástrofe, e aí as histórias do dilúvio entram em cena. Até aqui, já se acumularam evidências que forçam a ambivalência. Temos documentos que tratam de deuses com a linguagem da contabilidade. Temos listas que medem tempos em unidades que multiplicam a nossa espera. Temos transferências de autoridade que soam quase como remessas administrativas. Em cada caso, a arqueologia confirma a existência dos textos e a continuidade de cultos locais, mas permanece silenciosa sobre o que esses textos apontam quando extrapolamos suas formulações para além da esfera administrativa. Esse é o nó que o historiador precisa desfazer: o que é registro, o que é ritual e o que é mera retórica de poder. Enquanto a argumentação se adensa, é importante manter em mente o princípio metodológico que atravessa toda esta investigação. Diferenciar claramente entre 3 níveis. Primeiro, o que os textos afirmam, o conteúdo literal ou ritual. Segundo, o que a arqueologia confirma, templos, tabelas de ofertas, estratos urbanos. Terceiro, as hipóteses interpretativas, as histórias que contamos para unir os 2 primeiros níveis. Em muitos pontos, as hipóteses são múltiplas e incompatíveis entre si, e é exatamente essa multiplicidade que torna as tradições sumérias tão férteis para a investigação. Ao avançar, 2 pontos críticos merecem atenção técnica. Primeiro, a fragilidade das fontes. Muitos tabletes foram copiados por escribas milenares que assumiam fórmulas e às vezes absurdos numéricos sem explicitação. Segundamente, as leituras numéricas, SAR, N, S, são armadilhas hermenêuticas. Tomar um SAR como 3.600 anos pode produzir calendários míticos impossíveis. Alegar que SAR significa meses muda a escala e, portanto, a interpretação. Alguns pesquisadores preferem ver essas unidades como parte de um sistema simbólico, cujo propósito é mais legitimador do que cronológico. Estamos agora prestes a entrar nas revelações que tratam da fragilidade dos deuses, onde eles não aparecem como seres onipotentes, mas como atores sujeitos à fome, opiniões coletivas e falhas, e no mistério dos silêncios arqueológicos que, por sua vez, falam tanto quanto as inscrições. Mas antes de seguir, vale lembrar: cada trecho que leremos está encapsulado em cópias,
muitas das quais foram preservadas por escribas que repetiam fórmulas herdadas de tradições mais antigas. Textos já velhos, quando os nossos exemplares foram escritos. A próxima etapa desta investigação examina como as narrativas do dilúvio apresentam deuses vulneráveis e como assembleias celestiais funcionam quase como tribunais administrativos. Essas passagens mudam completamente a nossa imagem dos Anunnaki. Eles debatem, votam, têm fome e podem tomar decisões que afetam as cidades humanas. Essa face administrativa do divino desafia tanto a visão de um Deus todo-poderoso quanto a de um mito exclusivamente ritual. É um tipo de literatura que mistura a sacralidade com procedimentos que lembram cortes e conselhos, e que em muitos documentos chega a ser descrita com a mesma terminologia de arbítrio que encontramos em arquivos de cidade. Nesse limiar entre o administrativo e o mítico, o que parece mais provável? Que os textos relatem memórias distorcidas de eventos reais, que elaborem estratégias de legitimação política, ou que proponham uma cosmologia em que as instituições humanas são simplesmente projetadas no divino? As respostas são múltiplas. E é justamente essa multiplicidade que torna as histórias sumérias e as revelações sobre os Anunnaki tão resistentes à confirmação definitiva. A escrita nos dá pistas, não uma sentença final. Ainda que os próximos blocos explorem o dilúvio, o faccionalismo divino e o silêncio arqueológico, há uma conclusão parcial que podemos extrair já. Os sumérios mobilizaram a gramática administrativa para dizer coisas sobre autoridade, tecnologia e memória. Os Anunnaki, nessa gramática, aparecem como nós desejamos ver nossos gestores públicos, com cargos, território e responsabilidades, mas também com falhas, preferências e rivalidades. Essa imagem complexa é registrada em arquivos que, por sua própria natureza, nos desafiam. São documentos de um sistema que sabia justamente como documentar poder. A tarefa do pesquisador moderno é, portanto, ler com atenção essa documentação, sem transformar metáfora em prova, nem descartar com desprezo a inteligência técnica de quem escreveu. Seguindo em frente, iremos mergulhar nas narrativas do dilúvio que apresentam deuses dependentes de ofertas, na evidência de assembleias divinas com procedimentos quase jurídicos, e na questão decisiva, o silêncio arqueológico, o que não encontramos quando cavamos, e o que esse silêncio pode realmente significar. Antes de avançar, é preciso preparar o leitor para um jogo interpretativo onde os textos frequentemente se sobrepõem, se contradizem e, não raro, permanecem fragmentários. A história que perseguimos é, portanto, menos uma linha reta do que um mosaico de hipóteses. 6. Revelação 6. As narrativas do dilúvio mostram deuses vulneráveis, fome, medo e dependência de oferendas. Nos mitos sumérios que sobreviveram, especialmente em versões preservadas em Atrahasis, no que chamamos de Eridu Gênesis, e no episódio final do Gilgamesh, Tablet 11, os deuses não aparecem como seres onipotentes divorciados da matéria. Antes, são retratados como coletivos suscetíveis a necessidades corporais e a pressões sociais. Em Atrahasis, por exemplo, a narrativa constrói uma cadeia causal em que a superpopulação e o barulho humano incomodam os deuses, que se reúnem e deliberam sobre uma solução extrema. Em outras passagens, os deuses literalmente sentem fome, e só se apaziguam quando recebem ofertas adequadas. Há textos litúrgicos e listas de ração que demonstram preocupação administrativa com a manutenção de cultos. Quanto cevada, quantas medidas de óleo, quantos animais sacrificar, como se a sobrevivência ritual dos deuses dependesse do fluxo regular de recursos. Evidência textual. Versões do Atrahasis em tabletes assiriológicos, fragmentos do que chamamos Eridu Gênesis, e a versão suméria e acadiana do episódio do dilúvio no Gilgamesh. A formulação que descreve deuses discutindo entre si e se angustiando por comida aparece em contextos diferentes, por vezes com lacunas. Muitos desses trechos estão parcial ou severamente danificados. Reconstituições seguem linhas editoriais que explicitam incertezas. Evidência material. Listas de ofertas, tabelas de ração e registros de entrega de bens aos templos demonstram, independentemente do mito,
que os templos consumiam recursos e que havia práticas administrativas complexas para manter os cultos funcionando. Estratigrafia de templos em sítios como Nippur e Ur mostram depósitos ritualísticos, áreas de armazenamento e recipientes associados à distribuição de alimentos e substâncias para cultos. Interpretação acadêmica predominante. Essa vulnerabilidade divina é frequentemente lida como uma projeção da dependência real das cidades em relação a estruturas econômicas. Se o culto desmorona, a estabilidade social também. Para muitos estudiosos, os mitos do dilúvio articulam ansiedade sobre recursos, controle populacional e os limites do poder humano frente a catástrofes naturais e sociais. A imagem de deuses famintos reforça a ideia de que a estabilidade religiosa dependia de uma economia organizada. Alternativas interpretativas. A. Leitura teatral, o ritual. A linguagem de fome pode ser performativa, parte de rituais de apaziguamento em que se dramatizava a fragilidade divina para justificar maiores ofertas. B. Memória social de crises ambientais. Relatos de secas, inundações e rupturas economicamente traumáticas podem ter sido transladados para o céu, transformando gestores humanos em atores divinos que sofrem as consequências das mesmas crises. C. Uso metafórico para controle social. Descrever deuses em necessidade reforça a obrigação coletiva de manutenção do templo e legitima exigências da elite clerical. Sugestão visual, metáfora. Uma sequência que alterna cenas de tabletes com listas de cevada e reconstruções de salões de armazenamento sendo esvaziados. Intercalar com uma dramatização sutil, deuses em mesa ritual sem alimento, para enfatizar que a imagem mítica é um eco das práticas econômicas reais. Mini ganchos. Se os deuses passam fome e discutem políticas, então eles também votam, discutem e sancionam decisões. E é precisamente esse tipo de comportamento administrativo que traz à tona a próxima revelação. Um faccionalismo divino, com procedimentos quase jurídicos. 7. Revelação 7. Faccionalismo divino, assembleias, votos e procedimentos administrativos entre os deuses. Uma característica que salta aos olhos nos textos sumérios e acadianos é a descrição sistemática de assembleias divinas. Os deuses se reúnem, ponderam alternativas, designam emissários, votam e, por vezes, chegam a processos arbitrários que remontam a procedimentos humanos de tomada de decisão. Isso aparece nas narrativas do Anzu, Indugud, no Enuma Elish, embora acadiano-babilônico posterior, parte do repertório de mitos compartilhados, e em Hinos, onde a Casa dos Deuses funciona como um consulado. Em termos práticos, a Assembleia Divina resolve questões que variam entre a criação do ser humano, em Atrahasis, e o envio do dilúvio. Evidência textual. Episódios do mito de Anzu. Passagens em Atrahasis onde os deuses concordam em enviar a catástrofe, e fórmulas literárias em hinos e epopeias que descrevem deliberações celestes. Esses textos vêm em cópias que variam por período e local. Alguns são versões resumidas de tradições possivelmente mais extensas agora perdidas. Evidência material. Selos e iconografia que mostram cenas de julgamento e de reunião. Inscrições reais em que o monarca ou o templo invocam a decisão do panteão. Além disso, certos textos administrativos retratam decisões tomadas coletivamente por corpos instituídos, conselhos de cidade, assembleias de elite, o que fornece um paralelo humano provável. Interpretação acadêmica predominante. Muitos intérpretes sugerem que a linguagem de assembleia é uma transposição para o divino de estruturas humanas de decisão política, uma estratégia para legitimar decretos e mudanças por meio de uma autorização divina, que já estava formulada como deliberação coletiva. Em outras palavras, se a elite quer justificar uma decisão controversa, a fórmula "os deuses deliberaram" é politicamente útil. Alternativas interpretativas. A. Procedimento ritualizado. Assembleias poderiam ser roteiros litúrgicos encenados em festivais, com papéis definidos e decisões ritualmente anunciadas. B. Registro de negociações entre centros religiosos.
Algumas reuniões divinas podem ser reflexos mitificados de negociações entre rituais e sacerdócios rivais. C. Memória de instituições reais, onde corporações de sacerdotes se reuniam. O mito ficaria como relato sacralizado dessas práticas. Sugestão visual, metáfora. Um modal de sala do conselho, onde os assentos são atribuídos a deuses representados por estatuetas. Alternar essa cena com arquivos onde uma decisão é rubricada por um escriba, sublinhando o paralelo entre deliberação divina e procedimentos administrativos humanos. Mini ganchos. A existência de facções e procedimentos levanta uma pergunta crucial. Quando os deuses se retiram, ou ficam inacessíveis, isso é descrito como morte, exílio ou mudança de endereço. A resposta aparece nas lamentações urbanas e nas histórias de abandono. 8. Revelação 8. Retirada geográfica em vez de morte. Deuses que partem ou sobem, e o colapso administrativo que isso provoca. Em textos chamados Lamentações, coleções poéticas que choram a destruição ou abandono de cidades, por exemplo, Lamentações por Ur e Lament for Sumer and Ur. Um motivo recorrente é a ideia de que os deuses abandonam seus templos e sobem ao céu, ou partem para longe. Não se trata de morte no sentido humano de extinção, mas de uma retirada de presença ritual, que deixa a cidade desprovida de sua proteção e de sua legitimidade. As listas e hinos também descrevem a deslocação de cultos, estátuas sagradas que são levadas, santuários que ficam vazios, e imagens divinas que são removidas ou escondidas. Evidência textual. Lamentos sumérios, textos litúrgicos que narram a fuga ou partida do Deus, e passagens historiográficas onde cidades reclamam a perda do favor divino. Muitas dessas fontes estão preservadas em cópias tardias. As versões originais podem ter tido nuances agora perdidas. Evidência material. Extratos arqueológicos mostram abandono ou mudanças funcionais em templos, níveis de entulho, ausência de continuação cerimonial, mudanças de arquitetura que indicam interrupção de cultos. A retirada das imagens cultuais, por exemplo, muitas vezes coincide com crises políticas ou com realocações de poder. Em alguns sítios, camadas de destruição são seguidas por longos vazios cerimoniais. Interpretação acadêmica predominante. A linguagem da retirada é vista como uma forma poética e institucional de explicar por que uma cidade perde status ou recursos. A transferência de uma estátua ícone, ou a descrição do Deus partindo, sinaliza perda de legitimidade política e econômica. Para as elites, declarar que o Deus deixou o templo também era reconhecer a necessidade de reconduzir procedimentos rituais para restaurar a ordem. Alternativas interpretativas. A. Real deslocamento de imagens cultuais por saqueadores ou por políticas de conquista. B. Reestruturação administrativa que desloca santuários e seus recursos para centros emergentes. C. Metáfora teológica para crises sociais profundas, fome, guerra, degradação ambiental, que se expressam como abandono divino. Sugestão visual. Metáfora. Montagem de imagens de templos em ruínas com animações de pequenas estátuas sendo carregadas por mãos humanas sobre um mapa, enquanto uma voz narra que, na linguagem suméria, o que foi perdido é tanto espiritual quanto material. Mini ganchos. Essas retiradas e deslocamentos nos levam às fronteiras da arqueologia. Há camadas que falam de antiguidade intensa, como em Eridu. Mas será que os vestígios materiais ajudam a confirmar, ou a contradizer, as assertivas extravagantes contidas nos textos? 9. Revelação 9. A arqueologia confirma a antiguidade das cidades, mas permanece silenciosa quanto às alegações pré-humanas e ao que os textos sugerem quando lidos literalmente. Sítios como Eridu, Uruk, Nippur e Ur oferecem níveis estratigráficos que documentam ocupação muito antiga. Eridu, por exemplo, tem uma sequência que vai se aprofundando cronologicamente até atingir camadas onde há sinais de cultos bem estabelecidos e estruturas de templo que datam de um hipotético período proto-urbano. Esses achados confirmam que as cidades atribuídas como sedes de certos deuses, de fato, existiram cedo e foram centros de inovação material,
tecnologia de irrigação, padronização de cerâmica e práticas administrativas emergem desses contextos. Evidência arqueológica, estratigrafia de Eridu, mostrando múltiplos níveis de santuário, níveis de Uruk com tabletes administrativos e arquitetura monumental, depósitos cultuais em Nippur e achados de selos cilíndricos que representam iconografia religiosa. Escavações sistemáticas ofereceram datas relativas e, em alguns casos, fechamentos por datação absoluta. Limites da arqueologia. Apesar dessa riqueza, a arqueologia não fornece suporte material para afirmações que os textos, lidos literalmente, podem sugerir, por exemplo, reinados de dezenas de milhares de anos, intervenções pré-humanas ou seres que controlariam tecnologia além do alcance humano antigo. Há locais com depósitos aluviais que foram interpretados por alguns como evidência de dilúvio. Mas a explicação geológica para inundações locais e mudanças do nível hídrico é frequentemente mais prosaica e regional, não a prova de um evento global cataclísmico com consequências cosmológicas. Interpretação acadêmica predominante. A posição consensual entre arqueólogos e historiadores das religiões é cautelosa. Textos e camadas materiais conversam, mas não se sobrepõem cleanly. Os arquivos nos dão compostos de memórias e ideologias que precisam ser lidos com crítica, e a arqueologia confirma a existência de práticas e locais, não as alegações sobrenaturais. Alternativas interpretativas. A. Memória de eventos reais profundamente transformados pelo tempo pode ter sido preservada em linguagem mitificada. B. As grandes durações temporais podem ser dispositivos simbólicos para expressar sacralidade, não cronologia. C. Há ainda a hipótese de lacunas no registro arqueológico. Ausência de evidência não é evidência de ausência, mas isso exige prudência metodológica, não salto especulativo. Sugestão visual, metáfora. Sobreposição de perfis estratigráficos com trechos de tabletes. Um gráfico que marca onde o texto é claro e onde os achados materiais confirmam apenas indiretamente. A mensagem visual deve reforçar a diferença entre o que o texto alega e o que a escavação registra. Mini-ganchos. Essa tensão entre texto e extrato nos leva direto à 10ª revelação: o caráter arquivístico dos escribas e o silêncio que advém das cópias de tradições já antigas. 10. Revelação 10. O silêncio dos arquivos. Os escribas copiaram tradições antigas que já lhes eram parcialmente incompreensíveis. Os próprios documentos que nos intrigam foram preservados por escribas que muitas vezes colocaram no papel tradições que já eram antigas no seu próprio tempo. Cópias tardias da lista dos reis, do mito de Inanna e Enki, e de hinos a deuses possuem advertências de que o original era mais antigo, que certas linhas continham números enigmáticos e que trechos estavam corroídos. Em muitos casos, vemos explicitamente notas de cópia do arquivo tal, lista de X que se preservou, ou simplesmente a aparição de numerais que não correspondem a realidades cronológicas conhecidas. Isso sugere que os escribas agiram não apenas como registradores fiéis, mas como gestores de memória, às vezes preservando, às vezes ressignificando. Evidência textual. Colofões de tabletes, referências a cópias antigas em catálogos, variações entre manuscritos que demonstram tradição de cópia e emenda. Muitas das nossas fontes são, de fato, cópias de cópias, pedaços de uma tradição multilayer. Evidência material. Os próprios arquivos, depósitos de tabletes como os encontrados em Nippur e em templos de Assur, mostram cópias administrativas guardadas em locais específicos. O estado físico das cópias, regravações, palimpsestos, siglas de arquivamento, revela práticas de conservação e reescrita. Interpretação acadêmica predominante. Pesquisadores enfatizam o papel do escriba como agente de preservação cultural, que muitas vezes não buscava verdade histórica no sentido moderno, mas a continuidade ritual e institucional. A manutenção de listas, mesmo quando obscuras, fazia parte da função social do arquivo. Alternativas interpretativas. A. Erros de cópia acumulados ao longo de séculos,
podem explicar números aberrantes e incoerências. B. A presença de fórmulas cuja origem era já obscurecida pode indicar que os escribas guardavam material para propósitos litúrgicos ou mnemônicos, sem intenção historiográfica. C. Há quem veja nesses silêncios um reflexo de uma memória política, deliberadamente moldada para fins de legitimação. Sugestão visual. Metáfora. Close em um tablete com camadas de escrita, seguida por uma animação que mostra semelhantemente um livro que passa por mãos diferentes ao longo dos séculos, acumulando notas e erros para sublinhar que o arquivo é vivo e, por isso, ocasionalmente, enigmático. Mini ganchos. Com essas 10 revelações apresentadas, o que podemos realmente inferir sobre os Anunnaki e sobre o universo sumério? E quais caminhos explicativos são intelectualmente responsáveis diante do contraste entre textos exuberantes e o silêncio material? Contrapontos e hipóteses. 3 caminhos interpretativos que respeitam o método crítico. Diante da imagem que se formou, uma burocracia que arquivou deuses, números que produzem idades míticas, deuses que votam, têm fome, mudam de endereço e são copiados por escribas de gerações, podemos enunciar com a devida cautela 3 famílias interpretativas plausíveis, cada uma com suas evidências e limitações. 1. Memória coletiva e mito como registro distorcido de eventos antigos. Pros. Existe analogia antropológica para tradições orais que preservam núcleos factuais transformados pelo tempo. Evidências geológicas locais e restos de inundações pontuais podem ter catalisado narrativas apocalípticas. A persistência de nomes de lugares e práticas técnicas em textos sugere que algo concreto foi lembrado. Contras. Transformar todo o mito em memória factual exige muitos saltos hermenêuticos. Os números fantásticos e a formalização administrativa tornam improvável uma leitura estritamente literal. 2. Legitimação política e ideologia. O uso administrativo do sagrado para justificar poder. Pros. A presença de nomes divinos em documentos administrativos, listas de reis que combinam nomes reais e míticos, e a linguagem de transferência de autoridade favorecem a interpretação de que os textos funcionam para legitimar dinastias e redistribuições de poder. Modelos comparativos com outras culturas mostram a eficácia dessa estratégia. Contras. Mesmo que seja ideológica, isso não explica totalmente a consistência temática e cross-texts. Por exemplo, os me aparecem em contextos diversos. Ideologia poderia explicar a forma, mas não necessariamente a origem de todos os motivos. 3. Gênero ritual e mnemônico. O arquivo como tecnologia de continuidade cultural. Pros. Os as listas e as liturgias funcionam como catálogos de práticas e competências. Copiar números e nomes é uma forma de preservar rituais essenciais. Os escribas pensavam em termos de transmissão de know-how cultural, e não em termos de verificação empírica. Contras. Não responde plenamente às afirmações cosmológicas que o mito faz, nem ao uso político desses arquivos. A leitura mais plausível não é exclusiva. As 3 hipóteses podem coexistir, explica do mesmo fenômeno em níveis diferentes. Memória social que foi ritualizada, ritual que foi ideologicamente instrumentalizado e ideologia que se cristalizou em arquivos. Essa policromia interpretativa é, em si, uma das razões para a persistência dos mistérios. Síntese interpretativa e clímax. O que as 10 revelações juntas nos dizem? Lidas em conjunto, as 10 revelações mostram que a escrita, desde seu advento para a contabilidade, foi rapidamente empregada como tecnologia de legitimação e memória. Os Anunnaki, na gramática suméria, emergem como gestores de atributos sociais, têm endereços, portfólios, salários e, não raro, mandatos temporais. Ao tratar o sagrado com a mesma linguagem da administração, os escribas e sacerdotes fizeram algo que é surpreendentemente moderno. Transformaram a intangibilidade do poder e do saber em um inventário que pode ser lido, copiado e reativado por gerações. No entanto, a tendência a ler esses inventários como relatos factuais de uma realidade pré-humana
é uma extrapolação que carece de prova material. A arqueologia confirma que os locais existiam, que houve complexas estruturas econômicas e religiosas, e que os arquivos eram instrumentos de controle, mas ela permanece em silêncio quando confrontada com as alegações literais de reinados multimilenários, transferência de objetos-autoridade com propriedades metafísicas, ou intervenções tecnológicas que extrapolam a capacidade humana desses períodos. Esse silêncio não é um fracasso metodológico, é um limite epistemológico que nos força à humildade. Os textos nos oferecem uma janela para um imaginário social sofisticado, não um registro fotográfico de eventos externos. O efeito cumulativo das 10 revelações não é diminuir o mistério, mas reframá-lo. O mistério não é apenas o que aconteceu, mas por que a sociedade suméria escolheu documentar o divino com a linguagem da administração, e que funções sociais esses registros desempenhavam. Ou seja, as tábuas não eliminam perguntas, elas as formulam de maneiras que ainda desafiam nossos instrumentos de resposta. O silêncio arqueológico como evidência. Como proceder metodologicamente? Frente à ausência de confirmação material para certos enunciados textuais, o método histórico recomenda 3 atitudes simultâneas. A. Documentar com precisão o que o texto afirma e sua proveniência. B. Correlacionar essas afirmações com achados materiais. E quando não há correlação, deixar patente o vácuo evidencial. C. Desenvolver hipóteses que sejam testáveis, ao menos em princípio, por dados arqueológicos, geológicos ou filológicos. Isso significa, por exemplo, não transformar SAR em anos sem discutir alternativas. Não ligar um depósito aluvial singular a um dilúvio universal sem análise sedimentológica, e reconhecer que cópias tardias podem agregar camadas de interpretação que não existiam originalmente. Importância contemporânea. Por que isso nos interessa hoje? Além da curiosidade antiquária, entender como os sumérios arquivaram e administraram o sagrado tem consequências conceituais. Revela-nos que a burocracia não é apenas um instrumento moderno de controle, mas uma técnica humana de memorização e legitimação que aparece desde os primórdios urbanos. Isso modifica a forma como pensamos autoridade, tecnologia e tradição. O poder, para ser durável, precisa ser escrito, e escrever é um gesto que transforma o presente em memória institucional. Conclusão reflexiva e convite à investigação contínua. Ao final desta jornada por 10 revelações sumérias que nunca pudemos confirmar integralmente, resta uma posição dupla. Por um lado, admiração pela sofisticação administrativa e literária dos povos do sul da Mesopotâmia. Por outro, ceticismo cuidadoso diante de extrapolações não sustentadas por evidência material. Os Anunnaki, no corpus sumério, são tanto personagens teológicos, quanto nós os vemos no espelho de nossas próprias práticas administrativas. Figuras que personificam competências, rivalidades e rupturas históricas. Elas nos desafiam justamente porque ocupam a fronteira entre o que os registros narram e o que a Terra nos mostra. Se há uma lição final, é a da humildade intelectual. Os arquivos antigos oferecem pistas poderosas, mas fragmentárias. Ler essas pistas exige um compromisso com a distinção entre afirmação textual, confirmação arqueológica e hipótese interpretativa. É possível, e frutífero, construir narrativas plausíveis. É perigoso fazer a partir delas afirmações ontológicas absolutas. Se você quiser aprofundar essa investigação por conta própria, recomendo começar por traduções e estudos críticos. Obras clássicas e contemporâneas de nomes como Kramer, Thorkild Jacobsen, Stephanie Dalley, e coletâneas de textos cuneiformes comentados. Na descrição do vídeo, deixamos links para traduções acessíveis da Lista dos Reis, do mito de Inanna e Enki, de Atrahasis e do episódio do Dilúvio em Gilgamesh, além de artigos arqueológicos sobre Eridu e Uruk. Consulte também críticas metodológicas sobre a conversão de SARs em anos e trabalhos de filologia que tratam da transmissão de cópias. Encerramento e chamada à ação. Se essas 10 revelações despertaram sua curiosidade,
E se você ficou com perguntas sobre um trecho específico, uma tradução controversa ou um sítio arqueológico mencionado aqui, comente abaixo dizendo de onde você está assistindo e qual passagem gostaria que aprofundássemos num futuro vídeo. Inscreva-se no canal para acompanhar mais investigações históricas como esta e confira a descrição com bibliografia recomendada e links para traduções acadêmicas. Compartilhe este vídeo com alguém que aprecie mistérios antigos. Quanto mais olhos atentos, melhor nossa compreensão coletiva. Obrigado por acompanhar até aqui. Que a paciência dos escribas antigos nos inspire a ler com cuidado, questionar com rigor e admirar com humildade.